Olá, amigos aprendizes do Evangelho, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, O Tesouro Enferrujado, que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 3, diz assim: O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Eita, deixamos os nossos colares e brincos de relógios aí enferrujarem, Apolônia? Será que o Tiago estava falando disso? Então, na verdade, quando se fala que tesouros, né, a gente logo pensa nos tesouros materiais, né? Mas não é bem isso que o capítulo vem trazer. O problema maior é que, às vezes, a gente esquece que nós temos os tesouros, né? Na nossa alma, na nossa, Nossa nas nossas essência, né? emoções, na nossa existência, os nossos talentos. Quais são os talentos que a gente tem? Tem pessoas que têm, eu acredito que todo mundo tem alguns talentos, né? E que não depende do outro, né? Esses talentos. Então, por exemplo, a Lívia interpreta livros muito bem, né? Tanto é que está fazendo ali as interpretações dos livros lá de André Luiz, que é fantástico. Lívia, você depende de alguém para fazer isso? Da minha boa vontade, né? Organização, Exato, disciplina. exatamente. Tem pessoas que têm mãos talentosas, né? Seja para cortar cabelo, seja mãos talentosas. Quer dizer, quem corta cabelo, se eu for cortar aqui, gente, meu Deus do céu, Sem não sai condições. nada, é um desastre total. Mas tem gente que tem talento para isso. Então, ela descobrindo esse talento, ela já sabe qual profissão ela vai assumir. Tem gente que tem mãos talentosas para fazer bolo, né? Porque a gente vê cada bolo uma coisa mais linda que o outro, gente. Isso é uma arte. A pessoa tem que ter talento para fazer isso. E se ela aproveitar esse talento, né, ela não está deixando enferrujar. Tem gente que tem talento, por exemplo, para cuidar de criança. Então, eu já sei que a minha profissão, né, no futuro, eu tenho a ver com criança. Eu não posso falar, eu vou cuidar, eu vou fazer alguma coisa, então, de costura ou de é, ser médico, se a minha profissão não tem nada, se o meu talento não tem a ver com isso. E a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm dinheiro que falam assim, não, a profissão que mais ganha dinheiro é médico, então a gente vai fazer medicina. Mesmo que a Mesmo que o pessoa não talento... tenha aptidão para aquilo. Exato, às vezes o talento dele está na música, está no teatro, sei lá, a pessoa tem que descobrir quais são os seus talentos, né? E é lógico que quando eu estou falando de medicina, estou falando do teatro, estou falando da música, estou falando de algo que está muito distante da gente. Mas, por exemplo, tem pessoas que ganham muito bem e que conseguiu, né, em reportagens aí, que a gente viu uns tempos atrás, a pessoa que faz limpeza de casa e ela conseguiu comprar apartamento dela com esta profissão. Quer dizer, ela faz tão bem, ela executa tão bem esse trabalho que todo mundo quer ela. Você entende? E tem a honestidade, tem a grandeza de fazer a coisa bem feita aonde ela estiver passando, para que ela possa ser vista, né, e ser chamada, ser convidada para trabalhar, né? Então, tem professores que têm talentos para dar aula, e aí tem que aproveitar essa circunstância. Então, eu tenho talento porque eu sou médium e eu tenho que ter esse talento. Aproveite isto, faça isto, estude, aprenda, né? Eu tenho talento para fazer pão. Vai fazer pão, vai viver disso, faça de forma muito plena isto e com muito carinho, que esse pão vai te render aquilo que você necessita para a sua vida financeira, né? Então, esses sentimentos, e a gente tem que pensar também na questão dos nossos sentimentos, quais são os meus talentos, os meus sentimentos, né? Então a Polônia descobriu que ela tem muito orgulho.
Então, vamos trabalhar esse orgulho? Ah, eu sei que eu sou invejosa, então vamos trabalhar essa questão da inveja. Por quê? Porque se eu saro essas feridas, eu vou estar me sentindo mais plena, mais feliz, mais uma ferida que cicatrizou, ela te deixa muito melhor, né, do que ela ficar ali todo dia doendo, doendo, doendo um pouquinho. Então, o capítulo ele fala nessas questões, né? E a vida, ela é muito passageira. A gente não sabe qual é o nosso momento, ela é muito transitória, né? Então, quanto antes a gente nos descobrir os nossos talentos e curar as nossas feridas, mais rápido a gente vai ter tempo para modificar esse planeta e fazer algo melhor, né? Não é isso, Lívia? É O que você isso. pode completar? Eu acho que tudo que nos foi dado, talentos, sentimentos, todos os nossos potenciais, são grandes responsabilidades. É claro que determinado talento, por exemplo, material, artístico que a gente tenha, pode ter sido um aprendizado do nosso anterior que foi permitido que se manifestasse nessa vida também, ou seja, tem o nosso esforço envolvido. Na verdade, Deus conta com o nosso esforço para que as coisas sejam desenvolvidas, sejam talentos que a gente expressa de forma material profissional, quanto os talentos e potenciais que a gente expressa como ser divino que somos, como criatura divina. E temos uma responsabilidade de fazer esses sentimentos, essas aptidões aprimorarem em benefício dos nossos irmãos. Aí o Emmanuel chama atenção para o que usualmente acontece. A gente tem tanto potencial e ao invés de dar um direcionamento produtivo, ou a gente deixa parado, não usa, ou pior ainda, a gente direciona para coisas que não são legais, para coisas que são contrárias à divindade. Quantas pessoas têm tanto, por exemplo, são tão inteligentes, tão disciplinadas, mas usam essa inteligência e essa disciplina para prejudicar os outros, para fazer esquemas de corrupção, esquemas criminosos diversos que a gente vê por aí, que a gente se surpreende com quanta criatividade com mau direcionamento. E tanto deixar parado quanto usar para o mal entra no contexto de ferrugem que o Emmanuel está chamando a atenção aqui. Então, Pois tudo a é. gente tem que considerar como herança divina. A gente fala tanto em herança, né? Ah, o que que deixa para os filhos, não sei o quê. Mas a gente sabe que a herança principal é a moralidade, né? E se a gente pensar em tudo quanto é coisa boa, tanto potencial divino que a gente tem dentro da gente, como uma herança divina, a ideia é que a gente não jogue a herança fora, que a gente não gaste tudo e fique sem nada. Não, é que a gente frutifique, faça render e faça as outras pessoas se sentirem bem com o que a gente tem para dar. Oferecer o que a gente tem para dar é uma forma de multiplicar. Falando em talentos, né, como a parábola dos talentos, que é parecida com isso aqui, fazer multiplicar tudo aquilo que a gente tem de bom, cuidar do que a gente não tem de legal, como a Polônia se referiu, a curar como se fossem feridas, porque fazem com que a gente desande, fazem com que a gente use esses nossos talentos de uma forma errada e que comprometem a nossa, vamos dizer assim, a nossa carreira espiritual, a nossa evolução, comprometem grandemente. Então, que a gente saiba usar esses tesouros para que eles não enferrujem, porque a gente vai ser cobrado por eles. Por tudo que a gente tem de bom e que a gente deixa parado e que a gente não usa, ou que a gente usa para o mal, é uma cobrança espiritual, não de Deus, não de Jesus que vai vir com o tribunal, mas da nossa própria consciência. É, é. E lembrando, né, Lívia, que quando os talentos a gente usa em benefício, né, para o lado bom da coisa, não é só a gente que se beneficia, né? Nossa, Você entende? todos ao redor e nós também nos beneficiamos. Exatamente. E com isso a gente faz com que o planeta também evolua um pouquinho, né? Com certeza. Então, é a nossa contribuição para a melhora do nosso planeta. Toda vez que a gente agir ou tomar atitudes de respeito, de ser sereno, ser honestos, né? Que a honestidade tem que falar muito alto, né? Tem que estar exato para que, porque tudo isso contribui para a melhoria
do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, do lugar onde a gente está, né? E do planeta em si. E, Eu acho consequentemente, que é isso. traz paz para a nossa vida, tranquilidade. Nossa, com certeza. E para aqueles que estão ao nosso redor, né? Sim. É isso, eu É acho. isso. Então, vamos usar um pouquinho do que a gente tem aqui dentro, E que talentos. talentos, né? Que é uma coisa que é de graça, que todo mundo pode fazer. Quer compartilhar um pouquinho da paz que a gente recebe, um pouquinho da boa vontade que a gente tem por meio das vibrações, porque sentimento emanado chega longe, chega onde a gente direcionar para chegar, tenhamos a certeza disso, e chega também para nosso próprio benefício. Então, que a gente possa começar mentalizando todo o nosso organismo envolvido na luz que sai dos nossos corações. Tenhamos a certeza de que a espiritualidade amiga auxilia nessa doação de energias, envolvendo também a nós mesmos. Cumprimentamos assim os nossos mentores individuais que estão sempre torcendo para que a gente queira melhorar, mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que acompanham esses trabalhos e que também esperam receber energias para direcionar a tantos irmãos que sofrem e que precisam delas. Estendemos então essas vibrações para fora de nós, envolvendo a nossa família, mentalizando também o ambiente doméstico, as paredes das nossas casas, para mentalizar luz, ocupando cada cantinho, tocando o coração de todos aqueles que convivem com a gente, em especial aqueles que são mais difíceis, que causam mais dor aos nossos corações, e vibrando pelos vizinhos, envolvendo nosso bairro, cidade, estado, cobrindo todo o nosso querido Brasil, direcionando a Brasília para pensar em todos aqueles responsáveis pela gestão do nosso país, para que pese a responsabilidade que tem em suas mãos, para que ouçam os conselhos dos seus mentores individuais, abram seus corações para se sensibilizarem pelo povo, pelas necessidades daqueles que têm menos condições, para que assim o nosso país querido evolua e a população seja beneficiada, tenha mais esperança em dias melhores que virão. Vibremos também pelos governantes dos outros países, pensando no nosso globo terrestre como uma única família, para que todos os gestores, toda a população, em especial locais em crise, em guerra, em fome extrema, em ganância extrema, possam ter seus corações despertados, possam ter seus corações doloridos aliviados, pensando no nosso planeta como um todo, que cada coração em sofrimento possa receber alívio, cada leito de dor e sofrimento, cada mente em desespero, que onde houver dor, o amor de Jesus possa aliviar, possa despertar esses corações. Vibremos também para quem já se encontra do outro lado da vida, tanto aqueles que perambulam angustiados, sem um direcionamento, sem ainda perceber quanto a espiritualidade está próxima para ajudá-los a abrir o coração para receber assistência. Vibremos também por aqueles que ainda persistem no mal, corações endurecidos, que ainda não aceitam o direcionamento do bem, que ainda não aceitam a ajuda que lhes são oferecidas. Que a nossa energia ajude a quebrar esse gelo dos corações para que em breve possam mudar o seu pensamento e possam ser acolhidos assim que possível. Vibremos assim para onde for mais necessário, que a espiritualidade amiga nos ajude neste momento, pegando de nós as vibrações para trabalhos específicos e que principalmente nossas mentes e nossos corações fiquem sempre despertos, sempre dispostos, vibrando numa frequência mais alta, para que sempre sejamos instrumentos da paz do Cristo, colocando os nossos talentos, colocando as nossas joias preciosas, que são os nossos sentimentos, em ação, e para que a espiritualidade possa contar com a gente, possa contar com a nossa energia, para quando eles precisarem, para levar para outros irmãos em sofrimento. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.